Nós temos alguns programas instalados na nossa infância, no decorrer da nossa experiência pessoal, profissional, quem mora num país diferente, teve a experiência, você vai levando isso com você. Nós temos muito mais dos nossos pais do que a gente imagina, dos ambientes, dos nossos ancestrais, dos avós. E a gente cria alguns programas. Esses programas, eles servem para a gente olhar para o ambiente, e a gente pode chamar isso de senso comum. Senso comum, que todo mundo tem aquela experiência, olha para aquilo e enxerga aquilo. Nós não enxergamos com os nossos olhos, nós enxergamos com a nossa mente. Por isso tem gente que não vê as coisas, porque não tem informação sobre aquilo. Não tem nada construído sobre aquilo que ele está vendo naquele momento, porque não tem referência. É tido, quando as naus, as navegações chegaram nas terras, os índios olhavam e não viam. Porque não tinha aquela experiência no cérebro, na mente, para enxergar aquilo. E com a gente não é diferente. Nós chamamos isso de SAR, Sistema Ativador Reticular. Está aqui, ó. São fibras nervosas no tronco do nosso cérebro, que são responsáveis também pela qualidade do nosso sono. Quando a gente fala de ciência, hoje, para estabelecer metas, quando você fala da lei da atração, entre outras coisas, tudo a ciência consegue explicar, com vários estudos que são feitos. Então, o SAR, o Sistema Ativador Reticular, a gente tem que entender o que nós temos aqui e reprogramar. Colocar novas percepções, condicionar de uma maneira diferente para você enxergar aquilo que você quer. Conhece pessoas que o foco total é na negatividade? O SAR está lá instalado. A gente tem que olhar de maneira diferente. O SAR é responsável também pelos nossos batimentos cardíacos, pela nossa questão sexual, tem várias coisas. E vocês vão viver uma experiência os 3 dias que vai acessar constantemente isso de várias formas. Ter um SAR desenvolvido é como você ter um GPS embutido com míssil teleguiado. Alguns, o míssil teleguiado é só para desgraça, é ou não é? Você olha algo acontecendo, só vê negativo. Não vai dar certo, não é comigo. Esse é o míssil teleguiado, só está vendo isso. Quando você instala um novo programa, como se fosse um computador, esse novo programa tem novas funções. Essas novas funções vão trazer novos resultados. Só que para criar um novo programa, é importante entender os programas atuais. A gente não deixa de existir, matar ou deletar ou excluir esse programa novo. A gente vai criar novos programas. Em resumo, a gente não muda um hábito. A gente cria novos hábitos. E vocês vão entender aqui no nosso cérebro como a gente faz isso. Então, o convite aqui para vocês é para a gente criar o nosso novo SAR para várias situações, novas programações. Esse míssil, esse GPS embutido dentro de você como se fosse um míssil teleguiado. O SAR que eu criei para a minha vida é um SAR que foca numa vontade absurda de realização em tudo que eu faço. Uma vontade absurda de dar o próximo passo. Uma vontade absurda de realizar. Esse treinamento é resultado disso. O meu corpo é resultado disso. As coisas que eu venho conquistando é resultado disso. As minhas relações é resultado disso, daquilo que eu quero e desejo, todos os dias, incansavelmente. Foi o programa novo que eu fui criando na minha mente. Porque eu falei, é isso que eu quero. E você tem N estratégias para poder fazer isso. Então a nossa busca, principalmente no dia de hoje, é entender quais são os programas que todos vocês têm e as suas estratégias para sustentar esse programa, assim como Pedro, que fica contando a história para ele, fica alimentando esse programa de que ele é incapaz, de que ele não consegue. A gente vai mudar essa história. Ele já foi provocado para isso, num nível de crença. E com os próximos passos, ele vai estar daqui com um novo programa, com novas escolhas. E isso é uma escolha pessoal intransferível. A gente cria isso repetindo e com forte impacto emocional. Porque quando você era criança, em algumas situações, quando teve um forte impacto emocional, aquilo colou na tua pele. Quando alguém te traiu, talvez. Quando você perdeu seu emprego. Quando o seu pai te desprezou, sua mãe te desprezou. Quando você não tinha amigos, quando você sofreu, isso colou em você. A mesma emoção a gente vai trazer para cá. E essa emoção vai fazer você aprender. É pela emoção que a gente vai se desenvolver. Essa é a nossa estratégia. E você vai escolher novos programas. E aí isso vai entrar dentro de você, vai criar um hábito que você vai acordar, vai falar, já sei o que eu tenho que fazer, o que eu quero fazer.
Eu acordo hoje quase praticamente 5 horas da manhã para meditar, para fazer atividade física, para estudar, fazer tudo o que é para fazer. Pensam que é assim, que delícia, acordei 5 horas da manhã, yes! Não! Meu Sara antigo fala, cara, é legal ficar na cama, fica aí. Só que eu tenho estratégia de falar, não, eu vou. E quando eu vou, eu tenho um resultado maravilhoso. Um atrás do outro. Existe a maneira de te mover, a atitude que te move. Ela te move com foco num benefício maior, algo muito nobre. Quando você conecta tudo isso, você cria novos programas e você começa a realizar. Eu conheço os batedores de meta, é gente assim, meta atrás de meta e realiza, olha para uma situação, já viu um negócio, olha para outro, já viu uma oportunidade, por quê? Está implantado nele, o programa está ali, ele criou isso para ele, essa é a realidade dele. E eu conheço gente que olha uma situação e fala, não é para mim. Olha outra, não, eu não nasci para isso. Não vai dar certo. Puxa vida, porque fica preso no prazer momentâneo de ter um reconhecimento a curto prazo. Tem gente que é distraído constantemente, é engraçado, faz isso para receber atenção do ambiente. Essa é a estratégia dele para receber um reconhecimento desse tamanho e continua lá errando, sem foco. Esse é o programa dele. Então, convite a olhar para o SAR e desenvolver aqui no seu cérebro essa mentalidade, que se torne inconsciente e que sua mente condicionada seja para o sucesso, para a abundância, para a felicidade, para a gratidão. É mudança de mentalidade. E quando a gente olha para isso, é interessante a gente olhar para esse sistema de aprendizagem, como que a gente vai fazer aqui, através da experiência. N formas de fazer isso. Slide aqui, por favor. O que acontece? Modelo de aprendizagem AGES. Aqui a gente já começou a perceber o seguinte, foco e atenção. O que eu vim mudar aqui? Tudo que você coloca atenção se transforma. Se eu fosse fazer coaching individual com vocês, eu ia avaliar o todo e ia falar, foca aqui. É aqui que a gente vai se desenvolver. Exatamente nesse ponto. Atenção constante. Se você focar atenção em algo, você se desenvolve. Eu quero aprender isso, foca nisso. E se você estudar 2 horas por dia, 1 hora por dia, todos os dias, daqui 2 meses eu falo, você está quase um especialista. É assim que funciona. Atividade física, você começar agora, 20 minutos por dia, durante 4 meses, você vai ver benefícios maravilhosos. Atenção. Depois, geração, produção de conteúdo. Quando você acessa as suas histórias, quando você compartilha as suas histórias, quando você expande a sua consciência com algo novo que você está compartilhando, que você está recebendo, que você está refletindo, isso gera aprendizado, ou seja, reflexão. Quando você é provocado a ser levado a uma reflexão, você começa a olhar para você. Quem aqui se sensibilizou com a história do Pedro? Fala eu. Quem aqui olhou e falou, nossa, eu fico reclamando? Fala eu. Pois é. Conteúdo. O Pedro foi brilhante e maravilhoso. E eu tenho certeza que ele ajudou muita gente aqui. Em 2 minutos. Esse acesso, essa reflexão vai fazer a gente refletir sobre várias coisas. Terceiro, emoção, movimento. A emoção cola, a gente aprende. Tudo que envolve emoção, significado, faz a gente aprender e se lembrar. Isso vai para a nossa memória aqui de longo prazo. Eu vou acessar amanhã e depois. Essa música live vai ficar na vida de vocês, o resto da vida de vocês. Tem gente que hoje está dirigindo, toca o live e já começa lá assim no carro. É desse jeito. Ex-participantes. Vocês ainda não, mas vai acontecer. Tudo que é emoção você vai se lembrar. Quem se lembra, por exemplo, do melhor professor que já teve aqui na escola? Se lembra? Maravilha. Do pior. Também, porque os dois foram emocionantes, impactantes. Um para o lado negativo, outro do lado positivo. Quem é morno, não tem emoção, você nem se lembra. Por isso que o método que foi criado aqui para vocês está totalmente baseado também na inteligência emocional. Através da emoção a gente vai aprender, se conhecer, conhecer o outro e conduzir tudo isso para a nossa vida. Não só a emoção, por favor, slide, e posição. Tem uma pesquisa em Harvard que pegaram um grupo de alunos e separaram em 2 grupos na mesma aula. Um grupo ficou sentado do jeito que vocês estão, no formato normal, tradicional, carteira, presta atenção, escreve, presta atenção, escreve. O outro grupo ficou numa esteira, andando, correndo e prestando atenção. Qual grupo aprendeu mais? Da esteira. Movimento.
Esse movimento, essa oxigenação, isso que você faz no seu corpo, acessa mais, ativa tudo internamente, as sinapses, as conexões entre os seus neurônios, ativa muito mais e você consegue aprender e reter mais o conhecimento. Então entendam perfeitamente quando a gente pede para vocês se movimentarem, ficar de pé, compartilhar. Primeira coisa, foca nisso, reflete sobre isso, vê a emoção que está por detrás disso, se movimenta. Foco, atenção, reflexão, emoção e movimento. Isso vai acontecer os 3 dias. Se você está incomodado agora com isso, fala, meu Deus, sacrifício é temporário, a recompensa é para sempre. Vocês vão perceber o resultado disso depois. E quando a gente fala desses estudos, olha que interessante aqui, bota no slide, equipe, obrigado. Existem vários conceitos hoje de estudo sobre o cérebro. Vocês vão ouvir sobre isso aqui também com a doutora Karen Pachon. Mas esse é um estudo antigo, mas que dá uma percepção, um entendimento sobre como nós funcionamos. Hoje tem muito estudo maravilhoso, assim, máquinas de ressonância magnética, avaliando o nosso cérebro para entender o nosso comportamento. Entender que antigamente os primitivos, quando estavam numa floresta fugindo de um animal feroz, o que eles tinham? Eles tinham opções: correr, fugir, né? Ou lutar ou se paralisar. Era fugir, lutar ou ficava paralisado, ok? Bom, então quando acontecia isso, é o nosso cérebro primitivo falando. Ele é primitivo, ele é irracional, é um instinto, ele vem e você vai. Já aconteceu algumas vezes de você reagir que nem uma fera assim com alguém? Isso também é importante, porque te dá atenção. Agora, imagine nessa floresta, antigamente, isso no nosso sistema nervoso, a gente pode falar que é o acelerador. Sistema nervoso simpático. A Karen vai falar com muita profundidade isso para vocês. Mas é quando você está ali, você fica atento, você enrijece o seu corpo, você fica mais forte, você luta, você foge. Aí que você tem aquela descarga. No final dessa ação, desse comportamento, você tem aquele relaxamento. Aí você acessa o quê? O freio. O freio é o sistema parasimpático. Falando das nossas emoções, do nosso sistema nervoso. Aqui a gente vai acelerar e vai frear. E vocês vão entender por quê. Para gerar uma coerência cardíaca. Mas a gente vai se aprofundar nisso ainda. Mas o mais importante é entender tudo isso para a gente usar na nossa vida. Mas o que acontece hoje? Hoje tem o leão correndo atrás de você? O tigre? Não. Mas o que gera a mesma sensação no seu corpo é o quê? O relacionamento íntimo, feedback no trabalho, trânsito, o que mais? Alguém doente na família e vai acumulando. Acelera, 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 acelera. Quando que você freia? Não freia. Aí o seu sistema imunológico vai lá para o chão. Você começa a ficar distraído, não presta mais atenção. Porque você não está freando. Fica só ali no seu cérebro primitivo. Bota o slide aqui, por favor, equipe. E aí, aqui a gente vai aprender a acessar esse cérebro constantemente. Vai trabalhar na nossa emoção. Aqui que estão as nossas emoções. E quando a gente age negativamente, foi ali que acessou. Mas, principalmente no córtex pré-frontal, aqui o neocórtex é a razão, é onde você toma a decisão. Só que quando você tem uma reação, ele dá um bypass, ele passa pelo seu racional, você nem percebe. A gente chama isso de sequestro da amígdala, e vai. Aí você fala, nossa, o que aconteceu? Dei um branco, já foi. Então o objetivo aqui, entender tudo isso, é para a gente ter consciência de que, quando a gente expande a consciência sobre nós, sobre os nossos gatilhos emocionais, sobre quem somos, sobre as nossas emoções, a gente passa a fazer escolhas de hábitos e comportamentos. Esse é o objetivo.